Enquanto isso, em outra parte da cidade, um homem de armadura olhou para o ancião ao seu lado. Comandante, se o chão estiver desconfortável, pode subir em mim. Está tudo bem, respondeu o velho com um leve sorriso. Às vezes, é bom apenas caminhar um pouco pelo interior. Perto dali, um grupo de pessoas se aproximava, cheias de curiosidade. Ouvi dizer que até o reino do Santo Imperador veio este ano. Então a esquadra da Noite Brilhante era real? Céus! Deve ser verdade. Nosso filho ficou em segundo lugar no torneio da escola. Claro que ele vai participar. No centro do palco, vendo todos reunidos, o mestre de cerimônias começou. Senhoras e senhores, nobres pais que vieram de tão longe. Bem-vindos. A Academia Arafati é o orgulho do Império. E é uma honra recebê-los neste evento de observação. A tradicional celebração dos 8 fundadores começará em breve. Nesse momento, um homem deu alguns passos à frente. O público murmurou, surpreso. Espere, é ele? Não pode ser. O que esse homem está fazendo aqui? Ele nunca aparece, a menos que haja uma guerra. Dizem que a filha dele é a presidente do conselho estudantil, comentou outro. Verdade. Mas ouvi que ele nem veio à cerimônia de entrada. Aquele homem só se importa com dinheiro, ninguém tem coragem de falar com ele. Gaiden semicerrava os olhos, observando calmamente os curiosos. Hat se aproximou, surpreso. Ei, Gerai, que vento te trouxe aqui? Com os braços cruzados, ele respondeu. Sênior, você ainda não se cansou de ensinar crianças? Hat riu e sentou-se ao lado. Nem um pouco. E você? Ainda tentando alcançar o lendário Mestre Shi Soton? Gaiden soltou um suspiro frustrado. Só treinando. Saí um pouco para respirar. Ainda sigo o que está nos textos antigos. Dizem que, para dominar o estilo, é preciso fazer do Monte Taizan seu próprio corpo. Hat levantou as sobrancelhas, curioso. Isso soa complicado. Como você faz isso? Gaiden desviou o olhar, sério. Primeiro, eu cortei o topo da montanha. Hat ficou em silêncio, sem saber se ria ou chorava. Logo abaixo, o mestre de cerimônias voltou a falar. Atenção, senhoras e senhores. O 8º torneio dos fundadores está prestes a começar. Todos os participantes são novos estudantes voluntários. Um dos instrutores explicou. A competição será supervisionada por professores e por uma equipe médica profissional. O apresentador sorriu e continuou. Todas as armas solicitadas pelos alunos foram preparadas em madeira. Por favor, jogadores, dirijam-se à arena. O público começou a se agitar. Vai, minha filha. Entre no top 10, querida. Enquanto subia as escadas, Dot pensava consigo mesmo. Droga. Por que estou tão nervoso antes da luta? Será que o meu personagem original sentia o mesmo? Maldição, se eu soubesse, não teria me inscrito. Mas precisava mesmo chamar a atenção de Gaiden. Do outro lado, Talai sorriu. Nesta partida, Ozzy e eu teremos nosso duelo final. Yaira desistiu, já que é candidata guerreira. Então ainda temos chances. A voz do apresentador ecoou mais uma vez. Participantes que ainda não retiraram suas armas, por favor, aproximem-se. Elia olhava para a arena à frente, pensativa. Por que insiste tanto em participar desta luta? Será que seu passatempo é provocar os mais fracos de vez em quando? Ou isso é algum tipo de promessa estranha e pessoal que só ele entende? Por favor, façam suas escolhas com calma, anunciou a locutora. Falta um minuto para o início da partida. Elia respirou fundo e puxou lentamente a alavanca do mecanismo ao seu lado. Todos os competidores estão agora em suas posições. Anunciou o mestre de cerimônias. Há apenas um objetivo neste torneio: ser o último sobrevivente. O vencedor receberá pontos especiais, e os 10 melhores também ganharão recompensas. Na lateral da arena, Ron acenava animado para o mentor. Mestre, basta ficar entre os 10 melhores. Dot soltou um suspiro, tentando se concentrar. Gideon deve estar por aí em algum lugar. Ei, Gideon, olhe para mim. Do outro lado, Elia observava com apreensão. Estou vendo tudo de perto, então não se preocupe. Eu confio em você, professor Dot. Mas se algo acontecer, eu intervirei. Todos os competidores, façam reverência. Ordenou o mestre de cerimônias. Lá do alto, e observava em silêncio. Na plateia, Gaiden ergueu o olhar. Preparar, comecem. Anunciou a juíza. Assim que a voz ecoou, o chão tremeu.
Os estudantes avançaram em massa, agarrando suas armas e investindo uns contra os outros. Um rugido metálico soou. Talai desembainhou a espada e atacou sem hesitar. Professor Daud, eu não vou pegar leve com o senhor. Daud ergueu a sobrancelha, intrigado. Porque ele está mirando só em mim? Mas não teve tempo de pensar. Bloqueou o golpe no último instante. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Então é isso que esse garoto tem para mostrar? Gaiden, assistindo das arquibancadas, cruzou os braços. Esses dois parecem estar se divertindo demais. De repente, o sistema piscou diante dos olhos de Dot. Aviso de perigo. Um chute veio por trás. Ele girou rapidamente, surpreso ao ver quem era. Ela o olhou com um sorriso provocante. O que está fazendo? Parado aí? Vamos lutar, ora. Lilu Garuda, a terceira filha do grande chefe tribal da Aliança. Uma personagem que, segundo o enredo original, só deveria aparecer no capítulo 5. O golpe dela atingiu Talain, que cambaleou para trás, gritando. Elia franziu o senho. Quem é ela? Didou deu um passo à frente, o queixo erguido e o olhar arrogante. Se você não vier até mim, eu irei até você. Dot a observou, pensando. Essa pirralha, sempre agressiva. Ela usa magia para fortalecer o corpo, técnica típica das tribos da Aliança. Mesmo com minha 1000 libras por um fio ativada, não tenho certeza se conseguiria vencê-la. Naquele momento, ele percebeu. Ela é mais forte que o Noah. O mestre está protegendo o inimigo. Alguém gritou da arquibancada. Dot ergueu o olhar para o céu e soltou um suspiro. Por que essa garota se envolveu em algo assim? Pouquíssimos até sabem quem ela é nesta fase. De repente, seu semblante mudou completamente. Muito bem, murmurou, decidido. Hoje, eu te farei alcançar o primeiro lugar, Didou. Talainho, ainda cambaleando, se pôs à frente dele. Ei, novata! Se quiser passar por aqui, vai ter que enfrentar mim primeiro. Sou Talain Amém, o segundo colocado entre os calouros. Consegue lidar com isso? Didou arqueou as sobrancelhas, um sorriso predador surgindo. Segundo lugar? Então não vou pegar leve. Ela apontou diretamente para o abdômen dele. O sistema brilhou mais uma vez. Ativação de foco do arqueiro. Velocidade e precisão de disparo aumentadas. Dot ficou boquiaberto. Não pode ser. Didou sorriu docemente, os olhos faiscando. Não ouse morrer, entendeu? E então, num piscar de olhos, ela se moveu. Um clarão. O ar pareceu explodir. Talain arregalou os olhos de puro pavor. Um único movimento, e foi lançado pelos ares, cuspindo sangue. Dot levantou a espada para se proteger da onda de impacto. Mesmo assim, vários competidores próximos foram derrubados junto com ele. A força de Didou era simplesmente avassaladora. Dot ergueu a espada diante de si, forçando o corpo inteiro para resistir ao golpe. 3 segundos se passaram, e o impacto ainda não havia cessado. A força daquela investida era absurda. Nas arquibancadas, o público explodiu em gritos empolgados. Uau! Isso é uma novata! A Ifletai é incrível! Didou o fitou com meio sorriso provocante. E isso aí? Pensei que fosse só mais um qualquer. Está se segurando também? Tudo bem. Se conseguiu aguentar esse golpe, então vou lutar de verdade. Dot a observou com cautela. Com meus atributos atuais, será que consigo vencê-la? Do alto da arquibancada? Impossível. Sonhar com isso já é suicídio. Didou avançou com fúria, desferindo uma enxurrada de chutes e socos. Primeiro as pernas, depois os braços. Uma sequência de golpes tão rápida que mal podia ser acompanhada. Dot recuou, a espada erguida, tentando apenas defender-se. Não é hora de bancar o herói. De repente, ele ergueu a voz. Ei, espere um pouco. Eu desisto. Didou congelou, surpresa. As arquibancadas explodiram em murmúrios e vaias. O quê? Covarde. É um nobre, não é? Cadê o orgulho? Ele realmente disse que desiste. Dot respondeu calmamente, erguendo uma mão. Sim, senhora. Estou me retirando. Elia, que observava à distância, soltou um leve suspiro. Uma escolha sábia, professor Dot. Ele deu alguns passos lentos até o centro da arena. As vaias aumentaram. Dot parou, olhou para o público e murmurou com ironia. Do que estão zombando? Querem lutar no meu lugar? É isso? Quando chega a vez de vocês,
Ninguém tem coragem de se levantar. O mestre de cerimônias tossiu, um pouco sem graça. Certo. Parece que temos um vencedor. De repente, sua voz foi interrompida. Esperem. Ainda há uma competidora na arena. Continuaremos. Didou franziu o senho, claramente irritada. Estava começando a ficar divertido. Rosnou. Seu rosto se distorceu em raiva. Maldito imperial arrogante. Quem diabos você pensa que é? O sistema brilhou novamente diante dos olhos de Dot. Atração crítica. Uma explosão emocional despertou intensa afeição. Ele virou-se, vendo o poder avassalador que ela emanava quando enfurecida. E então suspirou de alívio. Sim, desistir foi mesmo a melhor escolha. Quem disse que fugir não é uma tática válida? De repente, um saco plástico surgiu do nada e cobriu sua cabeça. Quando o retirou, percebeu que estava em outro lugar. Uma sala silenciosa, com o aroma leve de chá recém-feito. À sua frente, Gaiden observava com uma expressão difícil de ler. Dot, disse ele, com a voz fria. Qual é exatamente a sua relação com a minha filha? O jovem engoliu em seco, o coração disparando. Espera aí. Eu não estava preparado para esse tipo de conversa ainda. Endireitou a postura, tentando parecer calmo. Bem, senhor, ela me ajudou bastante na escola. Mas, somos apenas amigos. Gaiden manteve-se em silêncio por alguns segundos, tomando um gole de chá. Entendo. Então me diga, você aprendeu esgrima com ele? Dot arregalou os olhos. Fique calmo. Respire. Mantenha a compostura. Só assim o plano continua de pé. Gaiden estreitou o olhar. Então, de quem você aprendeu a arte da espada? Dot pensou rapidamente, o raciocínio girando como engrenagens em chamas. O homem à sua frente exalava a mesma pressão de uma lâmina afiada. Um único erro, e estaria acabado. Respirou fundo e respondeu com firmeza. De alguém que até o grande senhor conhece. O lendário imperador da espada, famoso por sua agilidade fantasmagórica. Dizem que até visitou famílias baronetes em vilarejos distantes, como a minha. Por favor, acredite nisso. Por um instante, o silêncio pairou. Então Gaiden pousou a xícara e murmurou. Meu mestre, te ensinou? Essa é nova. Um leve sorriso atravessou o rosto dele. A melhor forma de esconder uma árvore é criar uma floresta. Uma pequena mentira sempre precisa ser encoberta por uma maior. Dot me olhou fixamente e afirmou com seriedade. É verdade. Ele até me fez um pedido pessoal. Ao ouvir aquilo, perguntei novamente. Um pedido? Para alguém como você? Ele apenas assentiu. Sim. Na verdade, ele me confiou uma missão. Grande Duque Xota, por favor, aprenda a espada comigo. Gaiden virou lentamente o rosto em minha direção e perguntou. Isso também é um pedido do meu mestre? Sim, exatamente isso. O semblante dele escureceu. Você está disposto a se responsabilizar por essas palavras? Estou. Após ouvir isso, Gaiden não contestou mais. Muito bem. Então, assuma a responsabilidade. Sinceramente, nem eu entendia direito. Só podia confiar no poder da fonte original. Aquela era, na verdade, a primeira vez que eu o encontrava. Entre todos os jogadores, eu fui o único a conhecer pessoalmente o pai de Eunoa. Haviam inúmeros rumores sobre ele, mas ninguém duvidava de sua força. Aquele homem estava me avaliando. E, de certa forma, ele tinha razão. Aparecer do nada dizendo absurdos, era natural que duvidasse de mim. Mas esse silêncio tenso era realmente irritante. Gaiden então apontou o dedo. Nenhuma defesa. Fui pego de surpresa. Seus olhos se estreitaram, brilhando com frio e letal lampejo. Você já está morto. De repente, a mesa de madeira e a xícara sobre ela se partiram ao meio. Era a espada invisível. Uma técnica que desfere o primeiro golpe mesmo sem desembainhar a lâmina. A habilidade final da árvore dos cavaleiros. E, ainda assim, ele a usava com tamanha naturalidade. Gaiden apontou para a mesa e comentou. Morto de novo. Isso é realmente ruim. Diante de um oponente que não tem nem tempo para reagir. O que eu poderia, afinal, aprender com isso? Recordei a cena anterior em silêncio. Aquela era, sem dúvida, a esgrima do mais forte cavaleiro do Império. Aquele que, segundo as lendas, havia perfurado as escamas de um dragão. Mas ainda assim, não estava completa. Apontando para o chão, perguntei. De fato, tão formidável quanto dizem,
Gideon. Porém, se essa técnica estivesse realmente aperfeiçoada, o movimento em si teria sido eliminado, não? A pergunta pareceu surpreendê-lo por um instante. E o que te dá a ousadia para dizer isso? Retrucou, franzindo o senho. Mas em sua mente ele sabia. Ele só fala com tanta confiança porque sabe de tudo. No enredo original, foi encontrado um diário, registrando todo o processo, de como ele se tornou tão poderoso. Os ensinamentos de seu mestre. Ele desviou o olhar, demonstrando um leve pesar. Objetivo que você quer alcançar? Ouvi dizer que existe algo assim. Antes que pudesse terminar, Dion franziu a testa, pensativo. Para quebrar a maldição da minha família, murmurou. Há algo que devo ser capaz de cortar, a qualquer custo. E, naquele instante, ele se lembrou das palavras do mestre. Meu discípulo, seria mais fácil cortar os mares do que isso. Então, começarei pelos mares. De volta ao presente, sua voz ressoou firme. A força de rotação é a chave. No momento em que formar a imagem mental, a trajetória da espada deve ser traçada perfeitamente. Usando essa força rotacional, tente concentrar um pouco mais de poder nela. Gideon não respondeu. Apenas fechou os olhos em silêncio.